Olá, companheiras e companheiros da TV 247. Sejam bem-vindos ao quinto programa Arte e Resistência, esse programa onde vocês já sabem, nós conversamos sobre o poder infinito que a arte possui em transformar o ser humano e transformar as sociedades em nome de um mundo melhor. Se você perdeu os programas iniciais, os primeiros 4 programas, não deixe de conferir aqui na TV 247, está tudo arquivado. Nós temos, inclusive, uma playlist, onde você pode achar com facilidades os programas. O primeiro eu falei com o Caco Ciocler, depois o segundo com o Sérgio Manberti, o terceiro com o Chico César, o quarto com o José Roberto Aguilar, ou seja, só grandes nomes da arte brasileira, de diversas áreas da arte, inclusive. E hoje eu tenho o grande prazer de conversar com um dos maiores cartunistas do Brasil. Vamos ver como é que vai ser esse papo. Antes de mais nada, vinheta. E hoje aqui comigo, eu tenho o grande prazer, grande honra de chamar aqui um dos maiores representantes do Brasil em sua arte, e nós conversaremos sobre a sua arte, sobre o seu trabalho e sobre algumas outras coisas também que talvez o público do 247 ainda não conheça sobre o meu convidado. Então, tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Eu chamo aqui comigo o meu amigo querido Renato Aroeira. Olá, meu caro. Tudo bem, Jean? Como é que você vai? Tá bom. Muito bem, muito bem. Muito prazer, grande prazer tê-lo aqui. E, Renato, a gente estava conversando antes de começar a gravar sobre uma característica inegável sobre a arte da charge, né? Que é a maneira concreta e inseparável com a qual ela lida com a questão do protesto político, né? A charge é política por natureza, né? Essa nossa conversa sobre como a arte se posiciona no mundo, né? Ela se posiciona de forma sutil, através de uma referência e tal, mas no caso da charge, não, ela é objetiva e obviamente política. Pro mal e pro bem. Porque, na verdade, há charges na outra ponta também. A gente está acostumado a ver a charge mais como uma forma de resistência ao opressor, e ela surge assim na história, mas, na verdade, ela é utilizada para ridicularizar o inimigo. E muitas vezes ela está do lado errado da história. Muitas e muitas vezes. Mas eu não espero. Não, você está do lado certo, é um dos grandes representantes desse papel, dessa função que a arte possui como ferramenta para a instrução, para a construção da consciência, né? E para também a documentação. Porque eu estava olhando a sua página, né, no 247, são 23 páginas de internet, são, acho que centenas de charges, né? Sim. É uma espécie de livro de história, né, macabro, por causa dos tempos que o Brasil passa, né? Mas interessante como isso fica documentado também, né? Você pensa nisso quando você, em Olha, meio ao seu trabalho? penso que a charge é um documento muito importante. Eu faço charge desde o começo do governo Geisel. Menos naquele período, depois fui intensificando minha produção, mas estou cobrindo o Brasil desde a outra ditadura. Mas outro dia eu estava descrevendo uma charge do começo do século XIX, que diz que uma charge que quase todo chargista já desenhou, especialmente o chargista mais humanista de esquerda. São dois potentados. O imperador, na época, já tinha restaurado a monarquia francesa, já acho que já era o Bonaparte. Ele sentado numa mesa com o rei inglês e um garçom partindo o mundo, um enorme globo,
com uma faca e garfo e os dois com os pratos, os guardanapos e tal. Ora, todo chargista que eu conheço já desenhou isso. Então, assim, é uma charge que se repete porque o problema continua existindo, inclusive, basicamente do mesmo jeito e tal. Mas assim, isso é para você ver o papel de documento, ela retrata com uma objetividade engraçada, uma curtição também, aquele estilo maravilhoso do começo do século XIX, tá? Mas com objetividade, ela descreve o mundo do jeito que estava naquele momento. É difícil acrescentar muita coisa a esse pequeno comentário desenhado. É engraçado que você falou isso. Eu comecei a rir quando você começou a falar, porque foi a primeira charge que eu escolhi aqui no computador para nossa conversa, né? Daqui a pouco, que curioso. mais para frente na conversa eu vou colocar diversas charges, e o Aroeira vai comentar e tudo mais. E a primeira Eu queria delas é lembrar uma justamente... coisa. Sim, diga. Só falar uma coisinha que é o seguinte, eu faço charge desde... Então, assim, outro dia eu fiz uma conta. Eu fiz milhares e milhares, porque a base é de 300, depois passou para 500, teve períodos em que eu fazia 500 charges por ano. 300 a 500 charges por ano. E estou com 66 desenhos desde os 17 fazendo charge, são praticamente 50 anos na base de 300 desenhos por ano. São muitos milhares, são 15 mil, 20 mil charges. É um trabalho imensurável mesmo. E o valor que isso tem em termos realmente em termos artísticos, e inegavelmente, lógico, mas também em termos sociais e da memória, da construção da memória do país, isso é uma coisa fantástica. Eu tinha até veleidades mais artísticas quando eu comecei a desenhar. Eu pensava, assim, eu achava que a charge era uma coisa bacana, mas eu olhava como desenhista, para os mestres que eu admirava, Levine, Quino, falei, não, isso é impossível para mim, mas vou para as artes plásticas e tal. Quem sabe? Cheguei a fazer 3 meses de Belas Artes. Mas eu me preparei para outra coisa, já. Eu quis ser cientista. E no meio do caminho eu fui envolvido pela necessidade. Então, por isso que eu começo já na política. Eu fui envolvido dentro para a charge pela necessidade de ilustrar. Eu tinha experimentado fazer charges no jornal onde meu pai trabalhava, eu gostei, mas para mim era um hobby. Participei de fanzines e tal. Só depois que eu comecei a militar é que aquilo virou uma profissão, porque quando eu olhei em volta eu já tinha cortado tudo, queimado os meus navios todos, exceto esse. Além do mais, eu tenho a impressão de que a charge ela é uma arte tão rica que ela engloba diversas artes em si também, né? Então a sua vocação política entra nela, logicamente a aptidão de artista plástico e tudo mais, mas ela necessita de uma criatividade em termos de narrativa também, que... Né? Como é que você arranja ideia para fazer 500 charges por ano? A gente estava falando agora há pouco sobre o começo da charge, como a gente conhece, né? É uma coisa do século XIX, fim do século XVIII, é do liberalismo, realmente é. Mas ela teve uma evolução dentro do século XIX para o socialismo também. Porque, por exemplo, nos anos 60 do século XX, um desenhista mexicano chamado Rios produziu uma série de quadrinhos e livros de desenhos de humor, onde ele contava o que eram as coisas, o que é um sindicato, o que é um banco, o que é o capital em quadrinhos, o que é movimento social, o que é o racismo, o que é colonialismo. Ele contou o que era o mundo moderno, utilizando-se de charges, cartoons, caricaturas, exatamente o que você descreveu, uma multiplicidade, colagens de linguagens gráficas, misturando muito cartoon, um grande desenhista. Sempre começava com uma história em quadrinho num pueblo, lá no México, que trazia o problema. Uma vez que a questão se punha, ele entrava nesse universo e terminava com a história em quadrinho, fechando o problema. Então, assim, a charge começa no liberalismo, mas ela avança, que nem o pessoal na Bolívia, para a direção do socialismo. Ela vira também um produto coletivo. Então, assim, eu percebo que
As ideias para o chargista podem ser individuais, o chargista é um atirador solitário, mas hoje em dia eu trabalho também com grupos e coletivos, Juízes pela Democracia, o pessoal do Tributário Super Ricos, e o trabalho é coletivo. A gente produz a obra, o desenho de humor, a charge, o cartoon, o quadrinho, mas com a discussão que tem a ver com o interesse geral da sociedade e que é feita por muitas cabeças. Então, hoje em dia, eu trabalho nas duas áreas e percebo que elas são muito similares e próximas, mas são maneiras um pouquinho diferentes de ver o mundo. Eu me sinto confortável na visão mais coletiva também. Perfeito. Eu também procuro trabalhar sempre de maneira coletiva, sobretudo, isso é essencial para a gente que usa a arte como ferramenta mesmo para ação social, né? Porque a solidão Esse é um ponto seria, importante. a solidão condenaria isso, né? Inclusive, eu quero contar para o público do 247 que no ano passado eu estava escrevendo um artigo que se chama, para o 247, que se chama assim: que se compreenda de uma vez por todas. Bolsonaro não ama Israel nem os judeus. Bolsonaro ama Verdade. Netanyahu e Eu Trump. li. E aí eu liguei pro Renato um dia e eu falei, eu estou escrevendo esse artigo, não sei o que você acha de você escrever, você fazer uma charge, lembra? Lembra? E, e aí a gente conversou sobre a charge e aí saiu uma charge maravilhosa que eu vou Fiz um mostrar desenho, depois pro exato, pessoal. bacana. Lembrei do desenho direitinho. Foi um Que é prazer trabalhar com aquela chat. o Trump, o Netanyahu e o Bolsonaro, todos vestidinhos juntos, assim, com a arma na mão, marchando sobre o mapa ensanguentado de Israel. E Exatamente. quem quiser averiguar, está lá na minha página 247, com a charge do Aroeira. Então, esse trabalho em conjunto, o texto que ilustra a charge que ilustra o texto, e todos unidos com esse pensamento progressista, eu acho que é uma das chaves, né, desse trabalho, e todo o trabalho da resistência, né? Acho que sim, mas acho também o seguinte, que o mundo constrói o artista para ser um indivíduo problemático, que não se conecta muito bem com o outro, a não ser através da sua arte. É um mito. Mas ele constrói para isso e isso acaba atingindo. E como o capitalismo é perverso, ele acaba deixando muita gente infeliz mesmo. Infeliz e com a sensação de que não conseguiu, que não teve o sucesso que precisava, e amarga e tal. E eu acho também, e isso amplia aquela coisa do narciso, do ego, então o cara tem que assiná-lo, tem que deixar a marca dele. E eu entendo a arte como um processo coletivo desde a primeira mão soprada na caverna. Ela tem algo que é um produto daquele coletivo. O artista não consegue ter ideia sozinho. Essa é a verdade. Por mais que eu bole uma charge sozinho, a minha ideia é ela estar correndo num rio de conversas, de pensamentos, de leituras que eu estou fazendo. Nenhum homem está sozinho, nenhum homem está isolado. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhuma mulher, claro, eu falo homem, mas é um vício de machista que ainda vai desaparecer também. Então, o que eu percebo é que a arte nunca foi realmente um produto do indivíduo, nem sequer uma coisa, um toque da musa. Não, primeiro que é muito trabalho duro para se aprender, uma técnica. Segundo, quase todo mundo que eu conheci até hoje, especialmente crianças, tem talento para o desenho, para a música, para tudo. Se você ensinar, aprende. E toca, e desenha, e pinta. E terceiro, que nós estamos conectados, gente. Isso é uma coisa que todo mundo precisa entender. Então, eu aprendi isso também sendo criticado. Porque muitas e muitas vezes o trabalhar solitário te leva ao erro. Eu, por exemplo, sou um homem branco de classe média, com mais de 60 anos, cisgênero. Então, eu estou dentro, eu estou mergulhado até o pescoço em todos os preconceitos do meu grupo social. Se não tiver as pessoas com outros lugares de fala, de ação, para me dizer, você errou nisso. E se eu não estiver olhando, aceitando ouvir. Eu não comecei aceitando, não é assim também não. De jovem para cá, relutei, briguei, esperneei, mas a realidade se impôs. Hoje em dia eu sou muito atento. Então acho assim, que eu já pauto meu trabalho pelo coletivo, até mesmo nesse sentido. Acho que eu entendo que a crítica é um processo, a crítica é um processo para ser analisado em conjunto com o autor e quem critica,
mas que muitas e muitas vezes tem razão e tem correção. Perfeito. E por mais que o artista possua esse lado pessoal, da solidão, de sua Da criação, intimidade, né? ele quer queira ou não, é uma consequência de tudo o que ele viveu, né? A bagagem cultural, a bagagem emocional dele se transmite também em sua arte. E a gente não pode esquecer também que o artista depende do outro, do próximo, né? Para que sua arte encontre a realização final. Então, Exista, eu sou né? músico, componho obra, por mais, não importa o que, o mais importante para a realização final é que o receptor receba a mensagem do emissor e escute, né? E no seu caso, veja e interaja Concordo com a charge. inteiramente, porque assim, a arte só se realiza se o outro a vê, ouve, toca, lê. De alguma forma, você tem que chegar lá, ela não tem, é aquilo que eu falo, ela não tem sentido no eu sozinho. O artista não faz a obra, por mais que ele faça para si, se não houver um outro para tocá-la de alguma maneira, ela não existiu ainda. Tem essa Perfeito. discussão no mundo da arte, da cultura, mas eu estou desse lado. Eu acho que sem o outro, a obra não aconteceu, não existiu ainda. Ela está igual o gato de Schrödinger, ela está em dois estados ao mesmo tempo. O negócio. Eu estudei foi física, na verdade, física e matemática. Olha só onde é que eu vim parar, né? Pois é. Os caminhos da vida, né? Já que São você assim. falou, eu vou ler rapidamente aqui, contar para o público do 247 um pouquinho da biografia do Renato. Simplesmente fala que ele nasceu em Belo Horizonte, em 1954, e é um chargista, e também, para quem não sabe ainda, depois a gente vai conversar sobre isso, que eu e ele temos uma coisa em comum também, outro amor em comum, que é a música. Ele é um Sim. saxofonista muito ativo e começou a carreira muito cedo, né, meu caro? Aos 17 anos, já fazendo ilustrações. Trabalhou, como você falou, no jornal do seu pai, Jornal de Minas, e depois trabalhou para diversos jornais, Rio de Janeiro, Globo, O Dia, Revista Isto É, e agora o Brasil 247, e ganhou, vencedor do prêmio Vladimir Herzog e tudo mais. Como que é esse caminho, começar tão menino, já É, dentro disso? eu comecei até mais novo, porque minha mãe era uma pedagoga e uma professora, quando começou a escrever, os livros, que eram didáticos. Lá pelos anos 60, muito pouco material didático no Brasil, mas muitas ideias e teorias interessantes, de Piaget, de muita gente importante. Maravilha. E ela, interessada nisso, começou. Não queria ser uma moça que, para o casamento, professorinha, como se dizia, e aí ela começou a passar por cima disso escrevendo. Escreveu uns livros, tinha uma sócia, uma coautora, e ela fez o primeiro, aí olhou os desenhos, porque é um livro infantil tem muito desenho para ajudar no aprendizado. Assim, meu filho desenha melhor do que isso aqui está muito feio, não dá para saber se é uma pessoa, se é uma vaca que está aqui olhando, o que é isso, tá? Aí ela me chamou para fazer, eu fiz. Gostou, melhorou, o desenho ficou um pouquinho melhor, eu fiz o segundo, terceiro, então por uns 10 anos. Eu ainda desenhei esporadicamente para ela. Minha irmã acabou herdando o cargo, eu tenho uma irmã ilustradora profissional, artista plástica maravilhosa, por um bom tempo também, depois de mim. E começamos assim. Então, na verdade, o meu primeiro trabalho como desenhista foi de ilustrador, para minha mãe. Já foi um trabalho em que outra pessoa me dizia, e ela reclamava. Ela dizia, não pode ser assim, porque o Ministério da Educação tem critérios. Você não pode Sim. fazer assim, o assado, de tal forma, tem que ser desse ou daquele jeito. E volta e meia ela me consertava, corrigia o desenho. De certa maneira, isso me abriu os ouvidos e os olhos para a crítica como um processo de crescimento, de melhora mesmo. Entendeu? Que maravilha, essa questão da crítica realmente, e o artista, na verdade, só se desenvolve justamente através do posicionamento daquele que consome sua Sim, arte.
Sim. Eu acho que não é uma crítica do tipo, gosto ou não gosto. Minha mãe sempre foi objetiva, né? Assim, porque, olha, isso não pode, por quê? Havia uma razão. E à medida que o Brasil evoluiu, a gente ficou mais sofisticado. Uma vez eu desenhei uma praça cheia de profissões. O desenho ficou complexo, sofisticado, ela me mandou de volta, porque dizia o seguinte: você colocou os negros nas profissões inferiores. Isso não pode. Aí eu me assustei, me lembrei de uma conversa que eu tive com um rapaz do Movimento Negro, que a questão não era mais a denúncia, eu argumentei, mas é a denúncia. Eu falei, não, a questão não é mais a denúncia, é um passo além, é a representação. Nós estamos num livro didático, um livro didático não está mais para denunciar, ele ultrapassa esse ponto e diz, a representação correta é essa, o médico é negro, o professor também, o advogado também, por que não? Entendendo? Essa é a questão. Então, coisas desse tipo, no meu aprendizado com a minha mãe, foi muito interessante, porque te dá uma visão, que nem a Nina Simone falava assim, o artista que não fala do seu tempo, está com... Ela temperava mais, mas está com um parafuso a menos, está errado. O artista é um cavalo do seu tempo. Eu tive essa sorte, como minha mãe trabalhava com a didática, eu entendi também muito cedo que o artista é um cavalo do seu tempo, mas ele tem que compreender também que muitas vezes está transmitindo, está levando, está carregando a mensagem errada. Ele tem que Sim. corrigir a mensagem que ele apresenta. E eu acabei trazendo isso para a charge. Perfeito. Realmente, concordo plenamente. O artista que não é consciente da contemporaneidade e do seu Zeitgeist, né, como a gente fala na filosofia alemã, ele realmente está desprendido da realidade e ele perde em efetividade com a sua arte. Ele Que linda essa ganha história num da aspecto. sua mãe. Queria lembrar assim, que não é bom, não é ruim. Eu conheço artistas que pintam em porcelana e têm uma vida tranquila, vivendo naquele lugar e está produzindo arte? Tá sim. Sim. Mas assim, tudo bem, ele está naquele nicho. Mas a arte como um todo, ela precisa disso também, mas ela precisa muito desse caldo, desse caudal principal, que é o Sim. artista que está olhando em volta e traduzindo aquilo para a arte dele. O papel, para a música, para a pintura, para... Gershwin ouvindo a buzina e produzindo, né, o Americano em Paris e coisas desse tipo. Isso é uma coisa importante. A Nina mesmo, que produziu uma obra áspera, crítica da questão do racismo estrutural, impossível, absurdo. Então, isso acho que é o papel. Não vou cobrar isso dos artistas, mas eu sinto que realmente é como se eu queria dizer para o meu irmão que está fora dessa, você está perdendo alguma coisa. Vem para cá que você está perdendo alguma coisa. Eu enxergo dessa forma também. Eu sou extremamente é, extremamente ligado mesmo, relacionado à questão daquilo que o artista pode trazer ao mundo, e isso depende da sua compreensão sobre aquilo que ele tem ao seu redor. Isso não significa que ele negue, que ele deva negar a tradição. Né? O cara que pinta... Não, poxa, claro. Tudo isso faz parte, né? O cara que pinta a porcelana e tudo mais, ele também faz parte da tradição, mas ele mesmo também pode olhar para o novo, né? Fazer uma síntese do seu Pode. tempo e contribuir. Eu queria. Você falou que a sua mãe era pedagoga e contou essa história bonita das profissões. E aqui atrás, nos meus livros, eu tenho esse livro aqui, que é um dos mais importantes da pedagogia, que é o Desescolando as Sociedades, do Ivan Illich. Eu vi Você também falou que do no. Piaget, né? Então, Eu vi também que você tem a máquina de matar fascistas logo atrás de você também. isso, eu pus O do violão violão, do deixa eu abrir Guthrie, aqui. né? Do Guthrie. Eu já Exatamente. desenhei esse violão muitas vezes. Eu desenhei o violão dele. Quando o Haddad apareceu tocando violão na campanha ainda, eu desenhei o Haddad tocando violão e botei o cartãozinho This Machine Kills Fascists. Esses símbolos são muito importantes para mim, porque mostram a cultura, e aí você vê o poder da arte, né? Mostram a cultura de resistência mesmo a um opressor. Esse inimigo que a gente enfrenta, ele é muito poderoso, ele está aqui desde o começo. Sim. Ele é bem armado, ele é estruturado, ele governa, 99% dos casos. É impressionante como a gente conseguiu convencer a humanidade de algumas coisas muito justas e interessantes
mesmo com tanta propaganda e movimentação no contrário. Eu sou um desses caras que, na verdade, acho que a esquerda e o humanismo em geral fez um belo trabalho. Não é culpa nossa, não. A culpa é do inimigo mesmo. A gente vai melhorar esse trabalho porque nós precisamos também resolver o problema. Mas eu acho que nós fizemos um belo trabalho porque esses símbolos contam tanta coisa tantos anos depois. E é fascinante ver que meu filho, de 27 anos, sabe o que significa esse cartãozinho no violão do Guthrie. Entendeu? Isso para mim é uma coisa muito importante. Minha conexão não é só horizontal com os meus de hoje, mas ela é no passado e para o futuro também. Essa necessidade é muito importante para nós artistas, eu acho. Você falou Sem do dúvida. clássico, né? Eu sou um cara que acho que tem que existir academia francesa, mas eu quero que existam os impressionistas chutando o balde do lado de fora. Exatamente. Né? Né? Tudo isso faz parte do universo da arte, né? Eu acho que ela é uma questão de completude também, né? A tradição e o novo se completam e ainda sobre o violão da a máquina de matar fascistas, né? É incrível como isso sobrevive, porque para começar é uma união de artes, né? Porque ele era músico folk, né? E ele transforma o violão dele em uma peça de arte, né? Em si, E uma se peça de arte visual é, com e essa realmente marca brilhando, né, pulsando a cada apresentação, impressionante isso. e é uma sacada assim, realmente eu coloquei esse violão aqui, deixa eu voltar de novo para eles verem, ó, para o pessoal que não conhece isso daqui, está escrito This machine kills fascists. Essa máquina mata fascistas, né? Do músico Woody Guthrie, norte-americano, dos anos 60, que fazia um contraponto às máquinas, às armas, às verdadeiras armas, falando que a arma dele é o violão, é a arte, é justamente o que a gente diz aqui nesse programa, a arte como Ele ferramenta. ele fez muita música apoiando o movimento sindical, que sempre foi perseguido demais nos Estados Unidos. Ele é um cara que, desde os anos 40, ele já estava produzindo. Na verdade, sim, a música tem sido uma das coisas mais importantes na resistência em todos os períodos históricos. Né? É incrível como ela, em uma questão de segundos, ela absorve o tal do, como é que é, Zeitgeist, como é que é, o espírito do tempo, pum, joga ele para fora com uma força impressionante, né? Eu gosto muito E também. registra para sempre, né? Registra para sempre. E mais uma vez a questão da união das forças, né? Só para a gente colocar, quando Beethoven pega o poema de Schiller, né? E coloca na nona sinfonia, você tem então o casamento máximo da palavra com a música e parece que é o máximo da força da arte em nome de tudo que é iluminado e iluminista a humanidade, né? A força disso é bem grande mesmo. A gente viu isso, as canções de protesto, os movimentos. Na verdade, sim, desde antes, com um mundo muito monotonamente moralista, os próprios músicos eruditos faziam as cantatas todas, escreviam para Deus, oravam, depois iam tocar essas mesmas músicas com letras extremamente profanas, safadas, sacanas nos cabarés. E ali a vida pulsava, existia a esse tipo de opressão também. Eu acho, às vezes, que a arte, mesmo quando ela não quer ser revolucionária, ela acaba sendo. Mesmo quando ela não está fazendo força, pelo contrário, está tentando ajudar a oprimir, escapa por baixo dela, a revolução escapa por ali. Uma coisa super dialética mesmo. Sim, ela por si só carrega um caráter subversivo simplesmente porque ela precisa disso para acontecer em Você vê, em seu maior potencial. aquelas pinturas renascentistas todas, num período muito opressivo da Igreja Católica dominante, elas, na verdade, com todo respeito, mas elas botavam a carne à vista de todos, com a opulência, com a pujança, e isso dentro das igrejas. Gente, isso é que é contrabando. Eu já passei charge que o editor não percebeu.
que eu queria dizer. Mas isso é que é contrabando, você passar embutido, uma coisa contrária que o editor queria, exatamente. Incrível. E, meu caro, me diga uma coisa. Quando vem a ditadura? Bom, você era menino ainda. Mas Menino. Ah, quais eram suas lembranças? é engraçado porque a maneira como eu acabei me envolvendo com a política mais profundamente é muito romântica, na verdade. É de um individualista. Depois é que eu fui mais bem educado como um cara mais compreendendo o coletivo. Eu já desenhava, já tinha feito muitos fanzines, produzia desenhos. Sempre fui. Desde muito jovem já era mais humanista, entendia. Eu lia muito livros de um cara chamado Karl May, um católico alemão, que uma das coisas fascinantes é que ele não matava. Ele era contra matar. Colonialista, fazia aquilo tudo, invadia a Europa, era a Europa na Ásia, na África, mas ele não matava e aquilo atraiu minha atenção de menino lendo aventuras. Ele disse: meu pai via isso no Colégio Arnaldo. O padre botava um aluno para recitar no púlpito um capítulo enquanto eles comiam no colégio interno. Então, ele fazia parte da minha história. Então. E eu tinha essa visão humanista. Mas estou na universidade, fazendo matemática, e descubro, alguém me mostra uma carta-programa de uma entidade, eu descubro que tinham usado desenhos meus numa carta-programa de entidade. Era entidades de esquerda, grupos de esquerda disputando os diretórios acadêmicos. Ok. Eu fui reclamar. Cheguei lá bravo, quem é que está usando meus desenhos e tal? Isso é um absurdo, isso não pode, sem autorização. Aí me surge uma menina linda, uma pequenininha, uma graça de olhos. Você me desculpa, era presidente do IDEA de Matemática. Bom, resultado. Acabei casando com ela depois de algum tempo, fui para o movimento estudantil, fui para o DCE, virei articulador da Centelha, entrei para a organização clandestina. Quando eu olho em volta, eu estava Mergulhado. assim, meio sem saber, estava na DS e tal, que depois já fez parte da fundação do PT. E de repente eu estava participando da história. Dali, parei de estudar matemática e física e comecei a militar mais. Dali, eu fui para a imprensa sindical. Quando eu olho em volta, eu já estava, profissionalmente falando, trabalhando como desenhista e já militando de uma forma muito orgânica dentro da esquerda. A gente foi movimento auxiliar do movimento sindical, mas nós estávamos justamente na explosão do movimento sindical que ajudou a derrubar a ditadura. Foi quando o Lula foi preso e tudo mais. Naquele momento, a imprensa sindical se reconstruiu, porque os sindicatos se reconstruíram, então eu acabei tendo mais essa aula. Durante alguns anos, eu militei especificamente na imprensa sindical. Na mesma época que Laerte fundava a Alboré, a gente fundou o Centro de Estudos do Trabalho com Nilson, Lor, em Minas e tal. Então essa minha história tem um quê de romantismo, porque assim, era aquele negócio, eu me projetei, eu me planejei outra coisa, onde desenho e música eram coisas para se fazer na diversão, e de repente, por conta de muitos fatores, mas muitos deles muito românticos, porque envolvem a militância, uma causa, uma história de amor, o Cacete A4 é uma coisa assim, muito bom. Eu agradeço isso ter acontecido comigo. Às vezes até lamento não ter ficado na ciência, porque imagino a calma que seria hoje estar, eu provavelmente estar fazendo física de partículas ou astrofísica, né? Então, é uma certa calma, mas está muito bom do jeito que está. Essa é mais ou menos a minha história de engajamento. E aí, isso respondeu às minhas questões como humanista, de uma forma muito mais profunda, além de responder também às minhas questões como um jovem cheio de hormônios e emoções, escambau. Né? Então, Perfeito. E, bom, as coisas acontecem por um motivo sempre, né? Então, toda essa história romântica, ela faz parte da escrita do seu percurso, né? E sem contar que, às vezes eu me pergunto também, né? Talvez eu devesse ter ido para uma área menos conturbada, do que essa que eu vivo, da música e agora da política e da pesquisa acadêmica que eu faço e tudo mais. você conhece aquele meme, né, Jean, o cara que vê um quadro negro com uma série de equações de onda complexas de mecânica quântica e fala assim, gente, isso está muito complicado.
vou largar a física e estudar música. Aí embaixo tem uma partitura daquelas, desses modernistas, coisa absurdamente complexa ali. Totalmente complexo cerebral, e fora toda a questão emocional e psicológica que ele vai ter que lidar ao redor da partitura. Né? Exatamente. Música E me diga cutuca as emoções diretamente, né? Música e cheiros parecem as coisas que mais mexem com as emoções, segundo os neurocientistas aí. que Música e leitura cheiro. bonita, eu não sabia dessa questão paralela. Existe então uma questão quase sinestésica, né? Dá para unir, então, É, o auditivo porque com o sensorial cheiro, aí você pode incluir o gosto, mas assim, essa coisa muito bruta do. Você ouve uma música e de repente você está numa. Você se está transportado mesmo para uma época da sua infância e juventude. A mesma coisa vale para Madeleine do Proust, por exemplo, aquela. Putz, grilo, de repente você é arrastado para uma lembrança lá no fundo. São coisas muito próximas, eu acho. Tem uma coisa sinestésica mesmo aí, eu acho. Eu quero te perguntar sobre a música, mas antes eu quero fazer um comentário aqui, porque você citou o Karl May, né? E eu estando aqui na Alemanha e sendo alemão, além de brasileiro, eu preciso falar um pouquinho dele. É um personagem interessante esse cara, né? Também bastante ambíguo, né? Uma pessoa que escreveu O Soniano, né? e escreveu sobre os outros povos sem nunca ter visto, né? Ele nunca saiu da Alemanha. Nunca, pois é, nunca saiu da Alemanha. Isso é mais incrível. Ele inventou o índio, o bom selvagem, o Inetu, icônico de todos os tempos, e não É, saiu da Alemanha. E a situação se torna mais curiosa quando o Hitler toma o poder e anuncia que é um grande fã do Karl May. Ai, meu Deus do céu, pois é. Devia É, ser, porque quase toda a igreja lia vorazmente Karl May, era quase impossível Hitler não ser, né? e fora que ele tinha toda essa fantasia de conquista, né, do povo alemão, conquistando os outros povos inferiores, essa era a leitura dele, É. né? E ele tinha uma tendência a hostilizar mais os judeus do que os árabes na visão dele de Oriente Médio. Ele era mais antissemita no sentido de ser anti-judaico do que anti-árabe. O árabe ele apresentava como nobre, e acho que eu não me lembro de ter visto nenhum judeu apresentado como um ser nobre. Mas o Não, nobre dele era o bom selvagem. Era um ser sim, nobre, inculto, bruto, não lapidado, precisava ser colonizado. esse era o Natural que Hitler pensamento. gostasse. Inclusive as edições principais dos livros dele, que inclusive se encontra muito por aqui, porque aqui na Alemanha, você sabe, na Europa se preservam as coisas, né? É, todas essas edições principais são ilustradas, né? E as ilustrações também é um assunto à parte, fora a história, né? Como era Fora a ilustrado história, naquela muita época. parte. Também as ilustrações são claramente posicionadas também. Muito posicionadas. Olha, Tintin, que é um personagem muito importante, ele teve que redesenhar alguns dos primeiros livros, porque o absurdo do desenho era muito claramente muito racista, exageradamente racista, mesmo para os padrões da época. O que é É, curioso, porque a Europa lança as bases do antirracismo enquanto vive uma onda de racismo monumental no século XIX, junto com o colonialismo. Rapaz, a dialética é um negócio muito complicado mesmo. A contradição do homem permanente. Por isso que eu não consigo odiar mais. Eu vou odiar com muita razão, com razão os caras, mas eu continuo achando que Popper tem razão. Tem que ser intolerante com intolerante. Mas eu olho para o sujeito que embarca nessas aventuras e falo assim, o que ensinaram para esse menino ele pensar desse jeito? O que ensinaram para esse menino? Eu lembro da minha mãe falando assim, quando vi um menino se comportando muito mal, eu falo assim, tem que bater nos pais, não no menino. Bater nos pais, não na criança. concordo plenamente. Enquanto pedagogo, minha esposa é pedagoga também, né? A gente fala muito sobre isso. A criança, normalmente, que desenvolve pensamentos errados e tudo mais, e essa criança vai virar adulto, muitas vezes ela é, antes de mais nada, vítima. Né? Vítima É, do seu tempo, começa vítima. como vítima.
Você falou do Tintin, né? O Tintin tem desenhos e é incrível, né? E outro que eu lembrei também de que tem esse o desenho que hoje é considerado completamente racista era o Will Eisner, né? O Com o Eisner. Spirit. Ele tinha O negro que ele aquele desenhava ajudante dele. era uma caricatura absurda perto do branco que ele desenhava. Exato, Um que negócio coisa. absurdo. O Eisner. Acabou se recuperando um pouco porque ele aprendeu com o tempo. Ele Sim, começa assim, mas foi produzindo obras que falavam sobre o assunto. Acho que isso é uma coisa importante. O artista precisa enfrentar aquilo que o assusta também, nesse processo educativo. Eu penso, sabe, Jean, que a gente não tem como eliminar 35% da população mundial que pensa absurdos, grotescos por aí. A gente tem que dar um jeito de educar. Eu lembro quando eu sim. assisti O Último Imperador, o filme do Bertolucci, e eu lembro o destino do imperador, que acabou virando o jardineiro da cidade imperial. E, se você parar e pensar, até talvez do ponto de vista dele, teve uma vida muito plena, na verdade, com essa reeducação bem oriental, né, de cuidar de um jardim de uma forma profunda, mas talvez tenha tido uma vida muito mais plena e orgânica do que teria como imperador. Sim. Então, eu acredito na reeducação para valer. Sou filho de pedagogo e meu pai também era professor, além de jornalista. Então eu tenho que acreditar nisso. Eu acredito na educação como ferramenta para mudar em qualquer momento. Em qualquer momento. Acredito também piamente, acho inclusive que é a única forma clara que a gente tem. E a arte se irmana a essa função Nossa, ela educativa. está junto, ela participa muito desse processo de educação e reeducação, eu acho. Inclusive, a arte na escola é uma das coisas que a gente requer cada vez mais. E É, que, obviamente, é coerente que os fascistas combatam isso, né? Combatam a educação e a arte, né, na escola. eu acho também. Eu acho que eles combatem porque assim, eles sabem que aquilo você não controla. Mesmo quando você acha que controlou, é aquele negócio escapa pela fresta a denúncia à realidade. Escapa. Sem dúvida. Só terminar, antes da gente ir para a parte das charges, eu queria comentar duas coisas. O Eisner é um dos caras que mais me influenciaram. Assim, eu acho que ele é um artista completo também, e você colocou Muito bem. perfeitamente como ele se desenvolveu, né? Uhum. Então, as obras dele sobre Nova York, depois, e tudo Sim. mais, e sobre os moradores nas partes pobres, né, de Nova York, em suas diversas etnias, e como esses grupos étnicos judeus e italianos e irlandeses se comunicavam e sobreviviam e tudo mais. E ele é um artista completo também pelo desenho, né, e pelo discurso, né. É interessante porque você tocou num aspecto que é essa arte pop. Eu lembro desse grande autor de todo, esse que apareceu, morreu recentemente, agora o nome me sumiu. Esse autor que é praticamente inventor de todos os heróis que estão por aí, de Homem de Ferro, Homem-Aranha. Sim, claro. Eu vou buscar o nome dele já. Tá? E ele contava o seguinte: às vezes vocês cometem um equívoco com esses nossos heróis todos, achando que eles são. O público, ele comentando isso, o público comete um equívoco porque tem um público bastante fascista que endeusa esses heróis achando que eles os representam. E ele fala assim, mas na verdade, a maior parte desses heróis é produto de jovens judeus, desenhistas e roteiristas, se defendendo do bullying, do racismo e da opressão. Perfeito. E que se desenhando como heróis capazes de enfrentar isso com a força necessária para isso. É preciso lembrar que isso é verdade mesmo. É assim que Sem dúvida. aconteceu. Então, esse público que hoje está reclamando porque a Marvel está botando herói negro, herói gay, herói judeu, herói trocando o que era homem vira mulher, o que era. Isso está enlouquecendo esses meninos, mas eles têm que se retirar, botar o pé para trás, sair dessa linha e aceitar, porque isso vai acontecer. Na verdade, isso é muito mais fiel ao espírito original dos heróis todos. Sem Né? dúvida, você trouxe um ponto realmente muito importante. Stan Lee é o nome dele, Stan Lee, ele mesmo. judeu, Ele mesmo. e
Ele é judeu e também os criadores de Batman e Super-Homem e tudo mais, todos esses que a gente via na nossa infância, também são judeus. Sim, claro, E claro. a Gênese é essa Eu que você estava vendo falou, uma é série, o ideário, o imaginário de um ser que consiga combater a opressão. eu estava vendo uma série outro dia, você falou desses autores judeus todos, e um personagem judeu, quando eles precisam de cantar eles cantam uma música de Natal lá, e aí você conhece precisamos lembrar dessa letra, ele falou assim, olha, essa eu não sei, porque acho que é a única música de Natal que não foi composta por judeus, basicamente. Por E aí era mesmo, mesmo. era a única, era sobre o rei Venceslau, coisa assim, era uma música inglesa, galesa, coisa assim. Isso, Sim. a presença judaica nessas artes populares, na música, especialmente no quadrinho americano, é porque o pessoal não faz ideia. Esses meninos do White Power, que endeusam esses autores, não fazem ideia de quem eles endeusam, na verdade. Eles não sabem. Eu às vezes, rio sozinho quando eu vejo um deles vestindo uma camiseta de um herói. Eu falo assim, pô, esse cara aí com esse símbolo sulista na mão, vestindo a camiseta de um super-homem, do Homem de Ferro, que é um herói criado por um judeu. É uma ignorância e uma falta de coerência mesmo. É que a gente vê que esse Mas tipo que de pensamento. a gente pode usar isso no processo de reeducação, que está sendo mais Desconstrução necessário do que tudo. Exato. Bom, e já que a gente entrou em quadrinho, eu não posso deixar de mencionar então o Art Spiegelman com o mouse, Poxa, né? nossa, que coisa, que pancada, pancada. Que obra de Eu arte, né? tenho umas 4 ou 5 edições diferentes do mouse aqui em casa. Né? Desde a mais simples, que era uma brochura simples, a primeira que eu tive, até uma edição encadernada muito bonita que eu tenho. Você que é o especialista Eu me do entrevistei. traço, você que é especialista do traço, o que você tem a me dizer sobre ele, sobre o traço dele? Eu o entrevistei, Você na época entrevistou? de bundas, entrevistei o Art Spillman aqui no hotel. Ele estava no hotel, estou tentando lembrar um daqueles, eu acho, não sei se era o Copo ou se era o Glória. Ainda estava funcionando lá. Mas não era o Glória, não, era um outro hotel naquela área ali. Mas um hotel bacana e tal. E eu cheguei lá para entrevistá-lo, e aí ele desceu com uma xícara de café e um cigarro na mão. Eu fumava também na época, e eu olhei para ele e falei assim, poxa, esse é o meu café da manhã. Ele falou assim, me chamou de Fellow Ink Drinker and Pixel Pusher. E Bonito. colega disso, de café da manhã também, porque nós dois gastamos a mesma coisa. Eu acho genial, acho o traço magnífico, e a maneira como ele usa o traço e a achúria. Ele é um produto típico da contracultura americana, que era uma espécie de estilização do estilo disneyano de fazer o quadrinho. E aqui eles exageraram de uma maneira, aí tem o Spillman, tem o Art Spillman, tem também esse que toca banjo, inclusive, hoje minha cabeça está péssima, que fazia Mr. Natural e tudo mais. Tem também o cara que fazia os Freak Brothers, que eu acompanhei durante muito tempo. Fui um grande fã da contracultura americana. E esse desenho, ele é pesado. Aqui no Brasil nós temos o Angeli como um representante dele. Ele é pesado, mas é de uma eficiência e plasticidade absurda. Ele é pesado porque, na verdade, o roteiro é pesado. Se você pusesse outra coisa ali, você desequilibrava completamente. Maus é uma das coisas... Eu não sei, eu sei que ganhou muitos prêmios pelo mundo, mas é coisa assim, objetivo você. Para mim é um livro que merecia Nobel de Literatura. É uma obra-prima. Ganhou o Pulitzer, né? O Pulitzer é o equivalente ao... Quando o Dylan ganhou o Nobel de Literatura, eu falei, fez-se justiça, de uma certa forma. O Dylan, de certa forma, tá junto com o Art Spillman e outros que produziam essa cultura pop que a elite tende a não reconhecer como autêntica. Sim. E aquilo foi uma maneira interessante, eu achei bacana. Então, eu acho que o Art Spillman, ele produziu uma obra-prima, uma dessas obras seminais da humanidade. Ultrapassa a questão judaica que está ali. Claro. Ela se aprofunda muito no que é ser humano, que, na verdade, eu acho que é o que ele me dizia quando ele me chamou de Fellow Ink Drinker e Pixel Pusher. Quer dizer, o Café dos Campeões era isso, café, nanquim e cigarro.
aquela produção. Isso tem muito a ver com o artista romântico da década de 50 e 60 do século XX, o artista existencialista. Mas para você ver, ele, tão indivíduo, não conseguiu fugir do tremendo peso coletivo que é ser humano. Pelo contrário, ele resolveu encarar isso com toda a descrição que ele faz do próprio pai é pungente, está no nível da cerimônia do adeus, sim, que a Simone escreve sobre Sartre. Sim, sim. Obra-prima. Então, você tocou num cara de quem eu sou fã completo. E tenho orgulho. Tanto é que a primeira coisa que eu disse, já entrevistei esse cara. Coisa que eu mais me orgulho, já entrevistei esse sujeito. Perdi muitos outros grandes do desenho, mas o Artesfilm, eu devo ao Ziraldo ter me mandado essa pauta. Vai lá, entrevista o Artesfilm que está no hotel, não sei o que tem. Não, é histórico. Eu não sabia, que maravilha que você entrevistou ele. Em algum momento você precisa escrever. Tem que achar essa entrevista, está na Bundas. Está na revista Bundas. Legal. O Spiegelman, a profundidade do Maus, eu sempre falo isso sobre o Maus, né? Que é um livro que eu defendo passar para crianças na escola, mas é um livro que tem que ser releito ao longo do desenvolvimento pessoal de cada um, porque já li várias vezes. As camadas de mensagens que estão lá, a gente não para de aprender, desde os animais, quanto cada diálogo e justamente o universo que ele viveu, o pai, a mãe e tudo mais. A mãe que se mata, né? A questão do suicídio... Você também relê? Eu sou um releitor. Eu tenho obras que eu leio, releio e releio de novo por causa disso mesmo. A cada momento da minha vida, aquilo abre uma camada nova que eu não conhecia. É um palimpsesto mesmo, é um negócio que vai abrindo uma camada atrás da outra. Eu sou um releitor, um grande releitor, e sou um consultor no sentido de consultar também. Eu tenho sempre os meus livros por perto, que eu estou sempre procurando coisas novas. Eu também. Meu criado mudo, minha mesinha de escritório, está tudo sempre cheio de livro perto, que eu estou sempre lendo, relendo, procurando coisa. A procura eu substituir pela internet. Eu consegui. Sim. Isso é uma boa também, importante. Que eu tive que tirar ele debaixo do meu computador aqui, porque ele estava... Esse daqui... O meu celular está em cima de vários aqui também. Esses daqui são os ensaios do Stefan Zweig, de 1929 a 1942. Eu já li e reli e fico consultando isso daqui. É quase como uma Bíblia. Eu me lembro do Borges, um ilustre reacionário, sendo entrevistado por quem, gente? Um jornalista importante aí, pelo Dávila. E aí o Dávila, dentro daquela biblioteca enorme, com um livro até as paredes, fala assim, o senhor que leu tudo isso? Aí ele interrompe e fala assim, não, eu não li tudo isso. Mas o senhor falou que leu o tempo todo, eu leio o tempo inteiro, mas eu leio os mesmos livros o tempo inteiro. Aquilo para mim foi um choque, que eu falei assim, Borges, pensa que nem eu, olha só, que coisa fantástica. É maravilhoso. E, bom, hoje a gente falou de um monte de judeus e você ainda jogou o Dylan no meio, né? Então... o Dylan, que poxa, como fez minha cabeça, viu? Robert Zimmermann, né? Como fez minha cabeça. Na nossa última entrevista, eu conversei com o Chico César e surgiu no papo Nossa, que gênio, a Joan Baez. Como eu sou fã desse sujeito do Chico César. Ele é maravilhoso. A entrevista foi muito boa. Conversamos por um tempão e o assunto não acabava mais. Então, e ele contou que ele conheceu a Joan Baez. Nossa Senhora. A musa da música folk enquanto resistência, né? E também a pessoa a quem o Bob Dylan deve a sua carreira em grande parte. Sim, ela que o puxa para isso, né? Que mostra o mundo, que mostra para o mundo Dylan, né? Ele era muito fiel ao folk original do Guthrie mesmo,
Quando ele passa a usar guitarra, ele é muito combatido lá dentro. É um processo, acompanhei por uns tempos tudo que eu podia ler sobre o Dylan. Eu comecei muito ligado ao rock, ao pop, né, na minha vida musical. Ao contrário da minha companheira, que começa com a música erudita. Na verdade, ela começa com brega, porque o brega brasileiro tinha os arranjos para violino. Ela era Sim. fascinada com aqueles arranjos lindos de orquestra e tal. Era violino mesmo, né, tudo escrito e tal. Aí ela passa para o violino daí por erudito. Então, nós nos encontramos lá no choro, no meio do caminho. Lindo. Então me diga sobre a música. Eu queria saber um pouco como que você chegou no sax e como você encontra a sua. Mas, assim, minha vida é cheia de pequenas coisas que aconteceram de surpresa. Eu sou de uma família que todo mundo desenha música, tem muitos aroeiras. Sim, na geração do meu pai já tinha também chargista, trabalhando no jornal, aroeira e tal, os primos dele. Tem muitos ilustradores, desenhistas na família, mas também é uma família de músicos, muitos cantores, músicos, muita gente tocando piano, violão. Então, lá em casa, todo mundo, o violão apareceu cedo, que meu pai tocava, e eu sou canhoto. Então, todos os meus 4 irmãos, éramos 5, tocavam violão melhor do que eu, porque eu não tinha mão direita, eu não tinha mão direita. E a mão direita é que é importante no violão, na verdade. Sim. Mas eu tocava direitinho e tal, fazia minhas coisas. Aí, quando eu me mudo para o Rio, tocando violão, conheço uma moça, a Gláucia, fiquei muito amigo dela, acabamos fazendo uma banda juntos. Ela falou assim: que instrumento você gostaria de tocar? Eu estava relativamente jovem, tinha 30 anos. Eu queria tocar clarinete. Não é que no dia seguinte ela leva lá para o trabalho, nós dois trabalhávamos fazendo fundo de desenho animado, ela leva lá um clarinete, que estava na minha casa, um amigo deixou. Eu brigo com aquele clarinete 3 dias, começo a produzir som, passo a ter aula, descubro que o saxofone é muito mais fácil que o clarinete. Nunca mais pego no clarinete. Não, brincadeira, eu toquei por um tempo. Aliás, conheci um clarinetista outro dia na rua, eu com tenor nas costas, ele assim, tenor, né? Ele, nós estávamos numa manifestação, ele, tenor. Uhum. Aquele ar assim. Começou com clarinete, não foi? Falei, comecei com clarinete. Assim. Achou difícil e parou, né? Exatamente isso, passou pro saco. Né? Aí eu olhei para a mão dele e vi que ele estava com a maletinha. Ele era um clarinetista. Eu sou um herói. Eu fiquei aqui. Acabei ficando muito amigo dele, claro, né? Sujeito Sim. bacana. Eu sou um resistente, eu continuei no clarinete. Acabei de tocar na manifestação, inclusive. Então, assim, ela me levou e aí eu comecei e passei a tocar saxofone, tomei algumas aulas. Tive aula até com a Dani Spielman, então. Mas acabei sendo um autodidata, o que deixa a minha técnica muito deficiente. Minha mão se afasta muito do chaveamento e assim por diante. Mas, na verdade, assim, gosto muito de tocar e toco igual o desenho. Tento fazer o melhor que eu posso. Eu acho que a honestidade é muito importante no artista, entendeu? E também, assim, bom, gosto muito de tocar, gosto de improvisar, porque eu gosto muito de ouvir o colega, gosto muito de caminhar nas harmonias, entendendo? Assim, de estar ouvindo aquilo tocar e floreando em volta. Então, acabo me adaptando bem aos gêneros onde isso é parte do processo, como o choro, como o jazz e tal. Estou apanhando, porque eu tenho feito um trabalho de disciplina, tocando bossa nova com o Igor Essa, que é filho do Luiz Essa, e aí apanho porque tem que ser tudo muito preciso, tudo com a dicção muito boa, tudo com... Né? Mas é bom, é sempre uma escola. Ótimo. E você, de que forma que a arte, que a música te completa enquanto artista, unindo forças ao seu trabalho enquanto desenhista? A arte, para mim, na minha vida, assim, era diletantismo puro, era para eu me divertir, até que eu notei que eu já estava vivendo dela. Com a música foi a mesma coisa. Eu brincava dizendo que eu queria ganhar com a música o que eu ganhava com o desenho, e aí fui ganhando menos com o desenho, fui ganhando menos com o desenho, até que eu estava ganhando com o desenho o que eu ganho com a música. E nesse momento ela passou a ser uma parte que eu não podia mais dispensar do pobre pequeno. Eu não reclamo disso. Não tenho um orçamento grande, mas sou frugal. Não sou de consumir, não sou de gastos e tal. Então, assim, na verdade, hoje em dia eu preciso tocar como eu preciso desenhar, porque senão eu não pago conta e não como. Mas o lugar, assim, é o mesmo lugar de viagem, com diferenças.
O desenho, por mais que eu trabalhe com grupos e coletivos, é um trabalho individual. Eu estou sentado aqui desenhando. E como eu toco saxofone e canto, como músico, meu trabalho é esse, eu preciso do outro. Eu preciso do cara que toca harmonia, eu preciso do ritmista, eu preciso do backing vocal, eu preciso da banda. Eu preciso tocar com o colega. Como eu sou um improvisador, eu preciso de tocar com o outro, porque eu preciso tocar na harmonia de uma outra pessoa. Então a música, para mim, é uma realização mais coletiva como artista do que é o desenho. Entendi. É legal você colocar dessa forma, porque comigo, que sou compositor, o processo é um pouquinho diferente. A concepção da obra é solitária, né? Eu compondo comigo mesmo, e esse é o primeiro estágio de um triângulo, né? De um triângulo onde o segundo momento vai ser justamente o coletivo, em que eu entrego a obra para outras pessoas, e aí elas vão fazer a parte da execução e da interpretação. E aí, um terceiro momento que fecha o triângulo, inclusive retomando o que a gente estava falando no começo, né? Exato. Quando a obra atinge a sua realização máxima, é Encontra o quando ela é algo. enviada ao universo e recebida por uma terceira parte. Então, tem a parte da solidão do compositor, depois do coletivo que executa o que o compositor fez, depois tem o receptor que sintetiza o trabalho das duas partes ao receber, assimilar. Perfeito, é isso. Eu compus, sob sexto, compus algumas canções aí pela vida, popular e tal, e é isso mesmo. Você compõe, é você ali, de madrugada com violão, é sempre assim, pum, passou. Desse aí, escreve a letra e tal. Aliás, tem esse processo, porque eu sempre fiz letra separado da música, fiz a letra depois. Então ainda tem esse processo também solitário. Mas depois é isso, é tocar com a banda. E aí a banda vai aprender a harmonia, vai fazer o vocal com você, vai fazer o solo. E só depois que você ouviu alguém, você viu alguém ouvindo e vendo, é que aquilo existe. Aquilo que a gente conversou no começo mesmo. Há tanto desenho também. Enquanto eu não ponho no ar, ele ainda não está existindo. Ele está pronto aqui, mas ninguém viu. E eu não sou público. O artista, ele não é público de si mesmo. Aliás, todas as vezes em que eu parei de prestar atenção no que eu estava fazendo e fui apreciar o show, eu errei. É impressionante. Estou tocando, eu não vou apreciar o show, pum, tropeço, porque aí desfoco tudo, e aí... Eu toquei com um baixista que a gente flagrou ele em vários vídeos. Ele para de tocar, apoiava no baixo, na Maria Gorda acústica, ficava lá vendo a gente. Pô, pessoal, você não pode fazer isso, deixa a banda aqui. Para assistir o show, você não pode fazer isso. Isso é importante porque, assim, essa coisa de perceber o outro vendo, eu, quando estou tocando também, eu noto isso. É uma diferença absurda. Uma diferença absurda. Você está vendo que o cara lá está cantando com você a letra que você está cantando, ou você está tocando e ele está cantando a letra ali. Aquilo é um negócio diferente, você sabe que... Eu já vi também, não só a reação posterior à charge, mas já vi gente vendo minha charge em banca de jornal. Eu fiquei parado vendo assim e surpreso como era aquilo. Então também é uma coisa importante para o artista. Essa questão independente dele, é independente dele, é só quando o outro vê. Mas é importante para ele perceber isso, ele ir lá olhar isso, né? Concordo plenamente. Em alemão existe um termo que em português seria como se fosse assimilar mesmo. Assimilar é um bom termo, mas em alemão o termo, a palavra se chama wahrnehmen. Wahrnehmen ao pé da letra seria tornar verdade. Nehmen é tomar, var é verdade. Então é quando uma outra pessoa toma a sua arte como verdade, né? Ou seja, quando ela traz para si, isso se torna verdade, se torna, passa a existir, né? Bem diz o Caetano, né? Está provado que só é possível filosofar. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Isso. O alemão tem a língua constrói a ferramenta que ela precisa para dizer exatamente o que ela quer dizer. Eu acho isso magnífico mesmo. Agora, sabe de uma coisa? Só um adendo sobre isso. Eu percebo que
pessoas que conhecem o alemão, mas conhecem outras línguas também, percebem isso muito mais do que o próprio alemão que já nasce inundado na sua própria língua, compreende? Ele nem sabe que os outros não podem fazer com a língua o que ele faz. Por aí. Por aí mesmo. Meu caro, vamos lá. Eu quero passar aqui agora as charges que eu escolhi. Eu vou tentar colocar aqui na tela. Vamos ver, peraí. Não. Vamos lá, compartilhar algumas charges que eu escolhi ao longo da história. Peraí. Tá aqui. Essa Tá vendo? mesmo, exatamente Essa ela. é a primeira. É maravilhosa. Olha que riqueza de desenho, né, também. Eu me lembrava do garçom e não tem garçom. É que em outras vezes que essa charge é redesenhada, o garçom aparece muitas e muitas vezes, mas realmente essa nem tem o garçom. Simplesmente fatiando, olha, o vapor da coisa recém-cozida, recém-assada. 1805, o Napoleão baixinho de um lado e o William Pitt era o nome dele. Isso, William Pitt. Maravilhoso. É um E pudding. olha só como o globo parece um peru mesmo, né? Maravilhoso, né, gente? É um desenho, então, cheguei perto aqui para poder ver melhor. Está na tela do computador. Pois essa é uma coisa que as charges têm. Elas viram cartoons. A gente costumava brincar dizendo que quando uma charge é muito boa, ela se torna perene e vira cartoon. Ela vai ser usada de novo, porque aquela ideia não acabou. Uma, por exemplo, uma clássica brasileira é do J. Carlos, Getúlio Vargas pilotando um bonde, e a mulher pergunta, o bonde que dizia catete. E ela pergunta que aqui num bairro no Rio de Janeiro. E a mulher pergunta assim, motorneiro, esse ônibus passa na Constituição? E Getúlio respondia, às vezes, minha senhora, às vezes. Isso é maravilhoso. Eu já fiz charge parecida. A ideia do passageiro perguntando ao motorista e ele dizendo que às vezes sim, às vezes não. Não passa na Constituição, ou na democracia, ou na... Porque isso é assim, esse é um condão que a charge tem. Ela vira uma imagem tão bem resolvida que ela está testada. O pastiche é muito isso. Muitas vezes, quando eu uso uma pintura, é porque eu pego uma imagem que já está muito testada e dou um significado novo a ela. Mas no caso dessa charge, não. A gente, honestamente, o cartunista refaz essa charge, porque em algum momento ele tem a ideia de fazer o mundo sendo dividido entre os potentados. São releituras também, que fazem parte da evolução da arte. Você sabe que quando eu vi essa charge pela primeira vez, sei lá, há anos atrás, uma coisa que me remeteu também foi a obra de um outro gênio, que é o Chaplin, naquela cena que ele brinca com o globo também. Não sei por que, mas me veio isso. É uma obra... Aquilo também é outra coisa que eu já fiz charge, todo chargista já desenhou aquela cena. Muitos cineastas reproduziram aquela cena, de uma forma ou de outra. E ela é definidora. Quando você quer chamar alguém de fascista, você traz aquela cena abaixo. Porque é isso, é brincar com o mundo. Bom, o Grande Ditador é uma obra também que é atual para sempre, né? Que coisa... Próxima. Essa daqui, 1899, ela é até um pouquinho anterior. Eu não conhecia, eu achei ela... Deixa eu tentar ver o texto dela aqui. Ela se chama School Begins, a escola começa. É o Tio Sam. Tio Sam, né? Educando, entre aspas, né, com quase que uma espada aqui. É o bastão que eles usavam para bater mesmo na mão das crianças, né? Isso. E as crianças, desenhadas de forma bastante pejorativa, têm escrito aqui Porto Rico, Cuba, Havaí e tudo mais. São os países que eles dominavam. Olha, exatamente, dá para perceber o racismo implícito no próprio desenho dos jovens negros e tal. Mas há uma crítica real, porque todos os que os americanos exploraram,
os orientais ali no fundo, os chineses do lado de fora, tá vendo? Isso. Naquele momento, havia aquele boom de trabalho semi-escravo chinês na Califórnia, né? Construção de estrada de ferro. Os indígenas, sempre desenhados da forma pejorativa, mas excluídos do processo de civilização. É aquele negócio que a gente fala, até quando o cara não quis, ele conta. Você sabe que, olha, nessa charge, eu não sei se dá para o amigo do 247 ver, porque talvez esteja pequeno, mas aqui na ponta, do outro lado da porta, tem o índio com uma pena aqui, Sim, e o índio está exato. carregando um livro, o livro está de ponta cabeça, ou seja, ele é tão inferior, ele está Analfabeto. até... Né? É. E ali no fundo um chinês que não pode nem entrar, nem permitido. E os jovens negros aqui na frente, assustados e meio aterrorizados, porque é para eles que essa vara está carregada. É. Porque os outros, os brancos, os americanos brancos, aqui estão muito bem, embora haja uma negra ali no fundo, uma moça negra sentada aqui no fundo. Mas, no geral, são os que os americanos tratam bem. São outros países aqui da América, não é? Exatamente. Sim, exato. Olha, é aquele negócio. A mensagem é dúbia por conta dessas coisas. Há uma denúncia explícita, mesmo que o cara não quisesse fazer. Mas há um racismo tão explícito também na colocação de Eu todos acho, na esses verdade, que personagens. a ideia principal é crítica, só que existe um racismo estrutural dentro da concepção. Dentro da charge. É aquilo que levou um jovem a me procurar no Diário da Tarde, um jovem negro, no começo do movimento negro. Porque eu tinha desenhado um menino de rua, numa charge em que o menino de rua tinha sido machucado lá e tal, e botei um menino de rua negro como crítica, uma absurda, fiz a crítica. Ele me procurou no dia seguinte para dizer isso. É a primeira vez que eu ouvi falar na palavra representação desse jeito. Então, que a gente precisa de exemplo, ele usou como exemplo. A gente não precisa mais de tanto isso, porque aí, senão, todas as crianças negras vão achar que o único destino delas é ser um menino de rua. Entendi. Porque ele me perguntou, você já desenhou uma criança negra fazendo outra coisa que não isso? É. E eu tive que dizer que não, nunca fiz. Todas as crianças negras que eu desenhei eram meninos de rua. Eu tive que dizer isso para ele. Então, assim, até entendo que o chargista possa não ter visto. E dependendo da época, ele não foi avisado. Porque tem isso. Por sorte minha, a época começava a mudar e a consciência voltava a existir, mesmo com a ditadura, até por causa dela. Sim. Então, eu acho que assim, eu tive mais sorte do que esse autor aí, que tentava fazer uma crítica e fez, mas que não conseguiu também fugir dos parâmetros a que ele estava submetido. Perfeito. Que, de certa forma, era também aqui, né, a gente falou do Will Eisner, né, provavelmente, quando ele foi desenhar o Parceiro Negro. E olha, é a realidade do artista. Não dá para dizer. Por exemplo, a questão da bossa nova é uma questão importante de ser discutida, porque, de certa forma, é uma música de brancos. Uma música que excluiu os 2 ou 3 gênios negros, foram quase que excluídos. Johnny Alf, por exemplo. Essa é uma charge. Quem que está caído aí? Hitler e Stalin fazendo o pacto em 1939. Sim. É um pacto de não agressão. Eu vou chegar mais perto aqui para tentar ver o que está. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. The Scum of the Earth, I believe. The Blood Access. Já li. O texto, aliás, é muito interessante. O texto é Hitler se apresentando para Stalin, Stalin se apresentando para Hitler, e Hitler diz assim: a escuma da terra, eu acredito. Sim, o sanguinário assassino de trabalhadores, eu presumo. Sim, aquela polidez, mas todo mundo sabendo que eles se odiavam. Na verdade, Hitler se justifica o tempo inteiro na caça aos comunistas. Primeiro, ele surge nesse. Os judeus vieram assim, com uma forma de resolver o problema, mas, embora já estivesse presente, mas foi uma solução depois que ele acabou com o movimento sindical alemão, ele precisava de mais inimigos, né? Mas, assim, originalmente, o movimento todo surge aí, né? Para substituir. Ele dizia isso, que ele tinha que conquistar o trabalhador desse ranço socialista, tinha que trazer para o lado de cá. Uma charge muito bem desenhada, um belo desenho, inclusive, caricaturas muito boas.
E eu tenho pouco a acrescentar, porque, de certa forma, eu acho que Stalin também foi um terrível problema para a humanidade como um todo, e Sim, principalmente para nós da esquerda. Nossa, sem explicar dúvida. Stalin é uma dificuldade até hoje. Sem dúvida. Eu E comecei esse, trotskista, porque a presidenta do DA era trotskista, ela me apresentou Trotsky rapidamente. sim. Bom, isso é uma outra discussão, mas realmente eu sou também do Trotsky, sou do time Trotsky também. Que também era judeu, já que a gente está falando de tanto judeu hoje em dia. Ah, sim, o David, Lev Davidovich, né, Bronstein. Isso. Esse é o pacto Molotov-Ribbentrop, né, conhecido como É, pacto Stalin-Hitler, na que versão. durou só 2 anos também, né? Bom, aqui tem É, mais um. Isso já no meio da guerra, eu achei isso muito interessante também. Não sei se dá para ver. é, É, já a tradução também é. Oh, meu Deus, é terrível a charge. Só Deus pode fazer uma árvore que me dá, que fornece esporte. Aí acho que está querendo dizer, que dá prazer e diversão, talvez, né? Que seria mais nesse é, sentido. For you and me. e sabe E isso por ele que isso? enforcando os judeus, né? Porque é essa árvore. A árvore está dando esse prazer. Exatamente, Porque enforcar os judeus, exatamente. Mas parece que isso é uma canção que tem essa isso letra, inclusive, né? Exato. é uma canção, é um verso. Eu fui dar uma pesquisada, eu não sabia isso também. É um verso de uma canção popular e tudo mais, e começa dessa forma: só Deus pode fazer uma árvore. E depois tem uma Aí outra eles letra. E aqui desenvolvem eles fizeram dessa forma: só Deus pode fazer uma árvore que seja um para me prazer, trazer né? essa Uma diversão. E prática, aí volta esporte. o mau uso de tudo, né? Usa-se o Isso. produto, usa-se a árvore de Deus para enforcar judeus. Agora, veja só, meu caro, que crítica importante e que é um registro histórico também. É Hitler e Laval. Esse cara é um francês, né? Um Ah, francês que não era da resistência francesa, era um político que abraçou o nazismo. Então está registrado aqui também. que coisa, Interessante, né? né? O nazismo, quando ele coloca a questão dos judeus, um grande atrativo para uma parte da Europa. Na verdade, o século XVIII e XIX foram séculos difíceis mesmo para a história judaica, porque houve um recrudescimento do antissemitismo. Eu acho que deve Sim. ser a quebradeira das famílias reais europeias. Aquele negócio que eu li muito sobre isso, que uma das razões dessa perseguição era TV a eles, TV aos Tem, judeus. tem grande parte se relaciona com a reestruturação da sociedade. Né? Esse daqui, um último sobre a guerra, Segunda Guerra Mundial, também muito interessante. Deixa eu ver se dá para aumentar Deixa eu ver se aqui. dá para aumentar aqui. 100 mil, Polônia, 100 mil judeus mortos mensalmente por nazistas. Sua última mensagem. Refira-se ao Comitê 3, investigação 2 sobre... Sim, aquela coisa de esconder, enfia debaixo do tapete. Bota isso em algum Exato. arquivo, em algum canto. Né? Acho que é a charge, esse é o sentido. Também já fiz. Como É, também já fiz a outra charge da polidez. Sem sim. conhecer, na verdade. É impressionante como a ideia... Por quê? Porque o cinismo dos poderes, o péssimo hábito de escamotear assuntos fundamentais, uma fome na Etiópia, perseguição aos judeus esconde os assuntos fundamentais numa terceira página, num arquivo meio secreto, vamos tratar de outras coisas enquanto se faz a política, porque você não pode também desagradar gente que está fazendo aquilo, Sim. inclusive. E Eu essa, acho que sempre essa foi o grande problema da imprensa, que está aí dito, sim. de certa forma, e da política. E essa charge nos Estados Unidos, né? Ou Sim, é seja, muito, muito 1943, o boa a americano charge, depois, muito até boa a hoje charge. se pinta como o salvador da pátria. Mas quem conhece a história sabe que durante muito Olha, tempo já era conhecida a matança dos judeus e dos ciganos, dos homossexuais e tudo mais, e os americanos de fato botavam as notícias por baixo do tapete. e por conta de peculiaridades da cultura americana, a chance muito grande do chargista ter origem judaica.
porque muitos dos cartunistas eram judeus, muitos. Desenho e tocar clarinete era uma coisa muito difundida entre os judeus nos anos 10, 20, 30 e 40. Tanto é que as bandas de jazz e as histórias em quadrinho, né? Claro, claro. Inclusive, você sabe que Hitler proibiu que se tocasse clarineta também, né? É um dos instrumentos perseguidos. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o humor clown com música. E descobri que, para começar, para fazer clown com música, você tem que tocar muito bem o instrumento. Geralmente eram gente muito virtuosística. E descobri que quase todos eram de origem judaica. E acabei chegando na música klezmer, que chama, né? Klezmer. E aí descobri parte da origem do choro brasileiro ali, por causa da formação. Olha só, que danado. Um dia a gente conversa sobre a questão do klezmer, porque tem muita história. Não dá para falar. Você falou dos choros, tem razão. Agora não dá para falar de tango argentino sem falar de klezmer, por exemplo. Né? E só um complemento: a palavra klezmer é uma palavra em hebraico, a formação de duas palavras. Klezmer. Esmer é música, como se fosse música ou alguma coisa que soa, e kle é uma ferramenta. Então, assim, como se fosse uma ferramenta que sonora. Daí veio uma coisa que soa. Virou uma espécie de formação clássica da música judaica que acabou influenciando muita música pelo mundo, né, na verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, tem klezmer em Gustav Mahler, até se for olhar. Coisa incrível, né? Próxima. Peraí, deixa eu achar a próxima aqui. Bom, aqui eu quis vir para Vietnã, porque eu achei que essa daqui é muito forte também. E olha como o traço é diferente. Sim. Eu conheço esse Peacock, eu já vi coisas dele. Né? Sim. A maneira como você... E esse é um personagem, dá uma caricatura aí de um dos políticos americanos. O texto diz, não se assuste, não precisa ficar nervosa. Nós vamos ficar aqui no seu país por uns 2 meses só. Só isso, né? Foram anos e anos de devastação contínua e tal. Saíram corridos, né? Mas anos e anos e anos de devastação contínua. E é exatamente isso que ele está mostrando. É uma mulher, eu acho, e ao lado dela uma pessoa assassinada. Provavelmente por esse mesmo soldado. Sim. E olha a expressão do rosto dela. Não, sim, maravilha, absoluta tristeza. Isso foi uma coisa importante porque, na verdade, depois que o filme Corações e Mentes estourou nos Estados Unidos, o apoio interno à guerra desabou. Desabou. Porque eles pensaram assim, o que é que os nossos filhos estão indo morrer lá para quê? Para libertar o mundo de quê? De gente faminta, plantador de arroz? É isso que nós estamos fazendo? Gente que está morrendo de fome? E que nós estamos matando aos potes. Então, e aí os chargistas, a contracultura, todos os desenhistas, escritores do underground, todo mundo começou a trabalhar o Vietnã. Sem parar. Foi uma das primeiras coisas que eu desenhei na minha vida como charge, foi crítica ao Vietnã. É mesmo? Que legal. E no Brasil isso era extremamente original, provavelmente, né? Não, assim, todo mundo começou também. O Enfio estava fazendo. No Brasil também. O Enfio já estava fazendo muita charge sobre o Vietnã. Muita charge sobre o Vietnã. Na verdade, era a nossa escapatória. Você não podia falar de quase nada, mas podia malhar o Vietnã e malhar. A gente quebrava o pau em cima do Vietnã. Porque, no fundo, nós estamos dizendo o seguinte, tá vendo? Seus colegas estão indo lá matar comunistas, são os assassinos. Sim. Isso era o que a gente podia dizer na época. Perfeito. E aqui, em paralelo já com o Vietnã, essa é de 2009. Essa é a invasão do Afeganistão, né? Eles foram, é um casal que foi no cinema e o filme se chamava Vietnã 2, a história do afegã, né? Do Afeganistão. O texto é genial, o texto é delicioso. No texto ele fala assim, a gente já viu esse filme ruim antes, por que a gente continua vindo para assistir isso? Why do we keep coming Exatamente. back? Why do we keep coming back? Está lá, a ofensiva do Tet, vindo logo, coming soon, vindo logo, daqui a pouco, o lançamento, a ofensiva. Essa ofensiva, Tet ofensiva, foi um desastre monumental dos americanos. Né? Eu conheço esse cartunista também, é um dos mais importantes lá. Sim.
E o traço aqui também totalmente contemporâneo já, né, É Renato? um traço muito contemporâneo, muito comum nos Estados Unidos, é o traço trabalhado, carregado na chúria, desde o David Levine, que foi um grande caricaturista americano, e outros mais, eles usam muito a Shura, um desenho realista, você reconhece, eu acho isso muito importante, porque assim, você reconhece instantaneamente a fachada do cinema, a Sim. entrada do saguão. Eu vejo isso em outros desenhistas, com estilizações diferentes, vai de Quino até os cartunistas americanos, mas eu gosto muito. Acho um desenho que diz logo o que a que veio. Você reconhece todos os personagens, elementos. Né? Sim. Aí eu peguei um aqui Ziraldo, um Ziraldo. Essa Ziraldo. daqui é da Lei Falcão. Yeah. Durante a ditadura não sabia o que fazer para impedir que as pessoas dissessem qualquer coisa, elas consideravam subversivo. Chega um ponto na história das ditaduras em que elas se veem diante desse problema. Qualquer coisa que qualquer pessoa diga é subversivo porque elas arruinaram tudo. Sim. Elas arruinaram tudo. E o Ziraldo deixou isso maravilhoso aí, porque isso era um comercial qualquer. Se eu não me engano, havia uma campanha também carregada de sutilezas, de alguma coisa. Aí ele conectou com a Lei Falcão, que era a lei eleitoral, assim, o candidato podia aparecer na TV, mas não podia dizer nada. Era Isso. silêncio, localizando. E O o que eu Ziraldo acho. foi um grande chargista, além de ser um genial artista plástico e designer, Sim. mas ele fez algumas charges maravilhosas. Né? E o que eu gosto nessa charge é que, como ele tem a sutileza deles conversando, né? O ponto de interrogação, ele ainda refletindo sobre o não abra a boca. Ziraldo é um mestre da metalinguagem. Tanto é Sim. que ele fez heróis, fez os logotípicos e tudo mais, os logotipos que são charges e cartoons e tal. Ele é um gênio nessa coisa da metalinguagem. Aqui Sim. o famigerado seu, e eu quero contar para o amigo do Brasil 247 que eu conheci o Renato justamente por causa desse episódio, né, que causou bastante divisão dentro da comunidade judaica, e os judeus progressistas gostaram da charge. Claro, eu adoro essa charge, acho que é uma das melhores e que marca os nossos Obrigado. tempos como poucas outras marcam. E como eles se completam, né, o Netanyahu e o Bolsonaro. E aí foi uma grande confusão, né, meu caro, com o processo e tudo mais, e aí a gente Foi acabou. Eu fiquei no time tentativa de pró-Aroeira. processo. Tentativa de processo, mas houve uma pressão muito grande da comunidade judaica progressista que acabou anulando a pressão da comunidade judaica mais conservadora. Porque, na verdade, embora se usasse como desculpa o fato de eu ter usado a suástica, primeiro, há uma jurisprudência internacional formada na questão do uso da suástica do ponto de vista crítico. Outra coisa, eu sou um cara muito cuidadoso com a simbologia, porque eu entendo o poder dos símbolos, entendo. E eu entendo o equívoco que a gente comete tomando o indivíduo pelo todo. É um erro, e eu, como sou caricaturista, me dou ao luxo de desenhar explicitamente o sujeito que eu quero, o boi que eu quero nomear e quero dar cara. Então, assim, eu tomo muito cuidado. E nesse caso, acho que eu não estou falando nada do povo judaico. E nem estou usando levianamente a suástica. Eu estou só dizendo o seguinte: eles disseram, mas chamar um judeu de nazista, assim, o Netanyahu se comporta de uma forma assustadora, o pior que a humanidade pode produzir. Ele persegue pessoas e povos e usa métodos que eu só vi sendo usados na Alemanha nazista. Então, na verdade, assim, ele pode não ser um nazista, mas ele, associado com o Bolsonaro, os dois juntos, formam, na abertura dos braços, a suástica. É preciso mais do que uma andorinha para fazer esse tipo de verão dos infernos, mas esse pessoal, somando forças no conservadorismo, nos comportamentos similares, nos racismos, eles acabam gerando o mesmo comportamento. E a gente viu acontecer isso na Europa, nos Estados Unidos. A gente vê acontecendo de novo, acontecer aqui no Brasil.
a população que se comporta da mesma forma que a população alemã se comportou. Nós conversamos sobre isso, você me falou sobre os comportamentos similares, e assim, a gente teve um bom papo sobre isso. Sem E eu dúvida. continuo achando isso mesmo que a gente conversou daquela época. Você falava, e isso mesmo, você tem toda a razão. A gente tem esse comportamento eclodindo de vez em quando na história da humanidade. Não dá para ficar quieto, parado, não dá para ficar descansado. Porque volta mesmo. Isso é uma coisa quase natural. Eu gostava muito de um pensador do século XII ou XIII, Maimônides, que nunca achava que as coisas estavam fechadas. Podia acontecer um desastre de uma hora para outra a qualquer momento. E era um Um dos período... maiores E olha que ele filósofos teve uma judeus. vida tranquila. E olha, ele teve uma vida tranquila, médico do rei do Egito e tudo mais, mas ele sabia que a situação de um judeu podia mudar da água para o vinho, da noite, assim, instantaneamente. Perfeito, exatamente, verdade até hoje. Sobre essas charges, eu vou repetir o que eu falei já na época, que é o seguinte: essas charges, obviamente, não tem nada ofensivo aos judeus, isso não tem nem o que discutir, mas também não tem nada ofensivo ao Estado de Israel. Também Não, não nada, tem. nada. Absolutamente. Ele não coloca em xeque o Estado de Israel ou nem nada. Ela é claramente direcionada, como você falou, de forma muito responsável, a dois personagens somente. E esses personagens são justamente aqueles que merecem levar a maior crítica. Eu sempre falo do Netanyahu. Eu considero o Netanyahu, meu caro, a pior coisa que aconteceu na história do Estado de Israel. Para palestinos não precisa nem dizer, mas para judeus também ele é Também, a coisa também. mais nociva. Porque ele, de Tive, certa forma, desconstruiu uma parte, ou está desconstruindo uma parte da sociedade israelense, da mesma forma que a outra parte aqui da suástica está fazendo está com a fazendo brasileira. aqui, que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, é assim, é a desmobilização do contrato social, é rasgar esse contrato para substituir por essa carga, que é a mesma que Hitler tinha. É um Estado que é supremacista de alguma forma. Isso é pavoroso. Supremacista, ele é um expansionista, o Netanyahu, no caso específico, Exatamente, exatamente. né? E Eu tomo muito cuidado com os símbolos, Jean. Eu acho o sim, seguinte, as populações são muito melhores do que seus governos em geral, especialmente nesses casos. Assim, mesmo com os americanos, eu tomo cuidado, eu gosto de fazer a caricatura por isso. Eu sei que, assim, o movimento que derrubou o Trump vai forçar até mesmo um colonialista, imperialista feito Biden a pensar duas vezes antes de fazer bobagem. Ele tem muitas pressões agora. Então, assim, eu sinto que a população, como foi na Guerra do Vietnã, é a pressão popular do lado certo que faz as coisas acontecer. sem dúvida. E a importância dessa pressão popular é tão grande e tão essencial que justamente o povo acaba se tornando a primeira vítima desses autoritários, né? Eles vão Sim, direto claro. no... Uma coisa que eu noto muito é que, em qualquer que seja a catástrofe que aconteça na história da humanidade, é o andar de baixo que paga a primeira e a maior parcela de tudo. Paf, instantaneamente. Depois das discussões, vai pagar de novo, vai pagar sempre, vai pagar mais uma vez. Assim, o trabalho da gente é inverter essa equação. Inclusive, tomar cuidado para que, quando esses caras caiam, não desabem em cima de quem vai se ferrar mais. Então, eu não quero uma destruição disruptiva do mundo, porque quem vai pagar o pato é quem mais está sofrendo agora. Eu quero que a gente caminhe na direção do socialismo, como diz bem o Partido Boliviano. Eles não são socialistas, eles estão no caminho do socialismo. E antes de colocar a última charge que eu escolhi aqui, só queria comentar que você falou falou, e muito corretamente, que o Netanyahu faz é algo semelhante em termos de opressão do que se fazia no nazismo mesmo. Em muitas formas é mesmo. E existe um poeta alemão que previa isso, Erich Fried, judeu-alemão, né? Que fala isso quando o Estado de Israel nasce, ele aponta para isso, para tomar cuidado
para que o Estado não se torne um Estado imperialista e expansionista Não, dentro sim, do Oriente Médio. E o muitos Netanyahu é rabinos justamente sempre, a explicação disso. muitos rabinos sempre disseram que Estado é pecado. Tem que tomar muito cuidado com o Estado. O Estado é muito fácil pecar no Estado. Aí dão como exemplo exatamente Davi e Salomão, por exemplo. É muito fácil pecar no Estado, muito fácil. Eu Sem gosto dúvida. muito dessa cultura histórica. A charge que nós fizemos juntos no trabalho de discutir com a charge antes, né? Foi. Bacana. Então, aqui está o artigo, né? Que Uhum. eu falo justamente dessa questão que as pessoas não entendem, é complexa mesmo, do amor, entre aspas, do Bolsonaro por Israel, e eu explico que não tem nada a ver de amor por Israel nem por judeus. Ele ama a extrema-direita que domina Israel e o Trump. E há uma razão aqui, que é o grande apoio dos evangélicos, e há essa coisa da profecia evangélica que você tem que reconstruir o templo de Jerusalém para o final dos tempos acontecer. Assim, você vê que é um namoro, você vê que é um namoro com a destruição permanente o tempo inteiro, né? Putz, pô, É, pessoal difícil, pessoal difícil. Mas é temos importante muito. reconhecer o inimigo. O inimigo são eles. Eu digo isso para Claro, muitos amigos meus. Meu inimigo não é o pessoal que eles enganaram. Meu inimigo são eles. Os caras que montam isso. sem dúvida, sem dúvida. Sem contar que grande parte dos enganados são enganados justamente porque o sistema transformou eles em pessoas que não conseguem discernir. Nossa, é muito fácil você nublar. É um truque de prestigitação, esconde uma parte da verdade. Há muitas maneiras de mentir. Às vezes você usa a verdade para mentir. Cansei de ver esse governo pegar pedaços de informação científica e jogar, sendo que isolados do contexto, eles dizem o contrário do que eles realmente dizem. Claro. Isso é terrível. O meu último artigo aqui, o mais recente artigo, eu falo dessa questão da desconstrução da verdade, que é uma máxima fascista também, a mentira Também. repetida, repetida, repetida até virar verdade. Eu li Meu uma vez, querido, pode diga, dizer, diga. eu ia dizer que só que tem assim, falar a verdade toda, nua e crua, é o único crime que é punido com a morte em qualquer lugar do mundo. Rapidamente. Falar toda a verdade, nua e crua, sem disfarce. Realmente, assim, é uma coisa que você tem que fazer, mas você tem que tomar cuidado com a própria segurança sempre que você se arvora. Olha todos esses rapazes que expuseram os segredos da CIA, esses jornalistas, perseguição, o Assange, o cara que expõe a verdade, a vida dele não vale mais nada. Realmente. E por isso que a gente pode usar a arte como uma ponte para isso também. É uma forma disfarçada de mostrar a verdade. Também acho. Meu caro, vamos ler os nossos poemas? Sim. Eu escolhi A um gente poema aqui. sempre, a gente conclui o programa sempre lendo poemas, e você sabe que eu tenho escolhido sempre, desde o primeiro programa até agora, eu tenho escolhido somente poetisas, só mulheres. É? Que barato. Por coincidência ou por objetivo mesmo? Por objetivo mesmo. Quis dar um espaço para as mulheres Entendi. mesmo. Também acho bacana. Deixa eu só mandar aqui para a chat, dizer que eu já mando a chat daqui a pouco. O pessoal já começou a cobrar aqui. Eu separei um poema, não de uma Sim. mulher. Você quer ler? Quem vai ler? Você lê primeiro? Ou eu? Posso ler primeiro. Posso ler primeiro. Você que sabe. O Tá meu é bom. comprido, Então, é um poema de 2 minutos e tanto. tá ótimo. Não, tá ótimo. O meu é curtinho. E o meu é um poema conhecido, na verdade, mas conhecido assim é relativo, né? Acho que certamente tem gente que não conhece, então pensei, vale a pena lê-lo mais uma vez. Aliás, primeira vez no programa, mas é um poema conhecido no Brasil. E é da Cecília Meirelles. E se chama Sim. Motivo. Vamos lá. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento.
atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ah, isso é lindo. Virou música também. Coisa maravilhosa esse poema. Virou música também. O que eu acho lindo desse poema é que ele fala dessa incerteza, né, das coisas da vida, mas o que ela faz é continuar cantando, né? Eu sei que É, canto. E a canção é tudo. a A canção é tudo. persistência da arte também, né? É. O meu poema é sobre a vida também. Sobre uma coisa tão prosaica, o poema que eu escolhi aqui, do João Cabral de Melo Neto. Ah, que lindo. Um poema que, desde muito novo, eu li um verso desse poema e aquilo que ricocheteou na minha cabeça por muito tempo, até conhecer o poema inteiro, e aí aquilo ainda cresceu em dimensão para mim, e tem muito a ver com o período que a gente está vivendo. Sim, Aquele período em que o velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu. certo. Então vou ler. Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo, numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo, sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo. É só miolo, o dentro e o fora integralmente no contorno. No entanto, se a olho se mostra unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento a toda mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida, e que se encontra também noutras que, entretanto, mão não fabrica, nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas cujas formas simples são obra de 1000 inacabáveis lixas, usadas por mãos escultoras escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que a coisa que dispara. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética. E quem o carrega, sabendo-o, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Esse é um poema que, para mim, assim, é a gestação desse tempo. Pode vir o horror, pode vir a redenção, é a vida. Esse poema, para mim, desde pequeno, a frase que eu li primeiro foi esse verso: no entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida, que resume o poema todo. Sim. É maravilhoso. Tem a questão do cíclico, né? E a questão da gênese mesmo. É lindíssimo mesmo. Desse milagre e dessa delicadeza, a proteção. E todo mundo carrega um ovo, carrega como se carregasse a chama de uma vela. Poxa, e aí você vê o que é um poeta, ele olha para o nada, para um ovo, e entende que, igual no caso da pedra de Davi, que o ovo, que a poesia já estava ali o tempo todo escondido. Ele só Ele só precisa desenrolou extrair. ela para fora. Só desenrolou ela para fora daquela coisa absurdamente genial ao tato, a tudo mais, que é o ovo. Esse E você poema sabe que me carrega há muitos anos.
É maravilhoso, e o poema é tão bem construído e que ele, conforme você vai lendo, forma-se na gente já uma identidade imaginária, né, do poema. Você vai... O poema constrói uma catedral em volta da gente. Assim, ele constrói um edifício enquanto você vai lendo, e aquilo vai tornando sentido, tomando e compreendendo e se fechando até que o final fecha maravilhosamente. Assim. Você tem que carregar aquilo quase religiosamente, a chama de uma vela. Já o da Cecília fica, ele é no ar, né? É a mesma fragilidade. É a mesma fragilidade. Curioso é que esse poema do João Cabral muitas vezes vem junto com um texto da Cecília que se chama O Ovo e a Galinha. Muitas vezes as pessoas vêm junto, por causa da similaridade. Maravilha. Meu caro, que prazer de conversa nossa, né? Muito bom. Sempre que a gente conversa, rende muito. Rende muito. Gostei muito do nosso papo também. Me emocionou, me deixou muito mais leve. E a gente precisa ficar mais leve de vez em quando. Mesmo a gente conversando sobre tanto peso, a gente consegue ficar mais leve, porque compreender ajuda, né? Ajuda a gente a montar na cabeça e tal. Muito bom. E sem contar que o que faz a gente ficar mais leve também é estarmos com o outro que está na mesma vibração que a gente, né? Que está na mesma luta. E... Saber que você não está só, não é? Poxa, isso é muito importante. Né? Essencial. Bom, eu quero mandar um grande beijo a todos do Brasil 247 que assistiram ao nosso programa e fiquem com a gente. Estamos desenvolvendo aqui esse programa com artistas de diversas áreas, os grandes artistas do Brasil, e é sempre um imenso prazer conversar sobre isso tudo e com a certeza de que aos poucos, mas sempre de forma perene, estamos indo em direção à vitória do pensamento progressista, da democracia, justiça social e direitos humanos contra a nuvem neonazi-fascista que tomou o Brasil. Então, um grande beijo a todos, meu caro. Gostaria de falar mais alguma coisa? Um detalhe final? Só agradecer muito a todo o pessoal aqui do 247, de quem eu gosto tanto, assim, a gente já tem uma relação, eu gosto muito de fazer as coisas que eu faço aqui, as charges e as conversas. Mas muito agradecer a você também, Jean, por essa oportunidade, porque assim, é como você falou, é muito importante a gente conversar sobre as conexões da gente com o outro e com a vida e com a sociedade. Eu acho que a arte é uma das grandes maneiras de se encontrar. Sem dúvida. Muito obrigado, meu caro, e quando tudo isso passar, eu vou dar um pulo aí no Brasil para a gente fazer música juntos também, tá? Poxa, vai ser uma maravilha. Prazer. Tchau, grande abraço. Abraço. Tchau.